Tá ligado já? Vamos lá. Vou começar apresentando e depois o André. Aí o André vai fazer uma pergunta, que é o nome do nosso podcast, que é Por que eu faço o que eu faço. Então, aí tu pode começar falando da base e tal. Sim, Vou perguntar pra ti assim, ó. E aí, Barão? Por que tu faz o que faz? E aí tu fala, bom, é uma longa história, aí desenrolando e vamos embora. Adriano Vidal. Isso, Adriano. Ele disse que tem parceria com o Chico lá pela 5ª geração, lá que é tia dele. Tem. Eles moravam na esquina de casa. Vamos lá, deixa eu só recapitular aqui. Vamos lá. Vamos lá? Mais um episódio de Por que eu faço o que eu faço. Hoje com um entrevistado mais que especial, né? O Adriano Vidal, o Barão do Inter, lateral direito. Então é uma honra estar aqui hoje, né? Já estou vestindo o manto para entrevistar esse cara, né? Então, falando hoje de Gravataí, né? De Gravataí para o mundo. Então é com muito prazer, muita alegria que estamos aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, sigam nós nas redes sociais, né? Então a gente tem um Instagram agora que é o profissão.exe. E nós vamos estar divulgando bastante material interessante aí sobre liderança, sobre o mundo do trabalho, sobre como agir, né, no mundo do trabalho, ser líder, como ser liderado, como ser humanos, né, além de tudo. Então, sem mais, vamos partir para o trabalho. André, faça a pergunta do milhão. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui ao meu lado, meu amigo Barão, Adriano Vidal, que hoje vai estar brilhantando aqui conosco o espaço. E vai estar falando um pouco da trajetória dele como atleta profissional. Adriano, Barão, eu vou te fazer uma pergunta que é a abertura do nosso programa, né? Por que tu faz o que faz, cara? Bom dia a todos. Para mim é uma honra, uma alegria estar participando desse grande programa. Sabemos que vai crescer ainda muito mais. E por que eu faço o que eu faço? Porque eu acredito num menino pobre sonhador que saiu do bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, assim como outros, que pegou carona num caminhão de lixo, onde nos dias de hoje eu sou apaixonado pelos coletores, não falo que são lixeiros, são coletores, e quando eu vejo um coletor de lixo, eu não perco a oportunidade de lançar uma palavra, que é o quê? Ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Então eu falo para eles não se envergonharem, porque o lateral direito, o Barão, depois nós vamos entrar nesse assunto, ele conseguiu vencer através do futebol, pegando carona junto com os coletores. Então, por isso que eu faço o que eu faço. Que legal, Adriano, que legal. Mas, Adriano, vamos lá. Em que momento, então, entrou o futebol na tua vida? Como, enfim, o brasileiro já nasce querendo ser jogador de futebol, né? A meninada tem o sonho de viver a profissão que tu conseguiu viver, né? Então, como é que começou isso aí para ti? Geralmente começa lá no bairro, zona norte de Porto Alegre, os campinhos de bairro. Como é que começou? Teve algum professor que depois te levou para alguma escolinha? Como é que começou o início da tua trajetória? Na verdade, o início começou no ventre da minha mãe. Depois que eu fui saber que no ano de 1978, foi o ano que eu nasci, teve uma Copa do Mundo e a minha mãe, em processo de parto, o médico falou para ela: mãezinha, espera alguns minutos que eu vou ver o jogo da seleção brasileira. E ela falou depois os relatos para mim, ela falou que o médico passou a mão na barriga dela e falou assim: não te preocupa que vai nascer um jogador de futebol. Olha então, aí. Na verdade, foi uma história que a minha mãe relatou depois. No ventre da barriga da minha mãe, já profetizaram algo ali que poderia não, e aconteceu. E jogamos junto no São José de Porto Alegre. Né? Saí ali do bairro Sarandi, com 13, 14 anos. Depois jogamos através de São José contra o Internacional. Perdemos de 10-2 ou 10-0, não me lembro muito bem. E contra o Grêmio de 15-3, 15-2 também. E o Inter e o Grêmio gostaram do camisa 8, do São José, de Porto Alegre, Magrinho. Bom tu falar isso aí, viu, Barão?
Porque, pelo que eu me recordo, tu não jogava nessa posição de lateral, né? Pelo que eu me recordo, tu era, inclusive, capitão algumas vezes, jogava com a camisa 8 na base do Esporte Clube São José. É verdade. Naquela época ali tinha um meia-direita e um meia-esquerda, né? Eu era meia-direita, o camisa 8. Então eu sempre tive uma capacidade física muito forte. Isso aí me fazia prevalecer contra os adversários. E daí o Inter e o Grêmio, como eu falei antes, gostaram daquele magrinho, cabeçudinho do São José, que é eu, né? Não mudou a cabeça, não mudou muito, tá escondendo por causa do chapéu. E fui fazer avaliação no Inter, porque a minha família toda era colorada, com um treinador do Inter, o Batista, que foi da seleção brasileira, o volante. Eu fiquei um mês no Marinha do Brasil, fazendo avaliação. Fui aprovado, fiquei mais um mês na PUC, fui aprovado e depois fiquei mais um mês na seleção do Beira-Rio. Nesses 3 meses, passaram cerca de um levantamento pelo Inter, 3.500 a 3.700 atletas. Na última semana, junto com a base do Inter já, eu e mais 6 atletas, o Batista chamou. Então seria 7. Agradeceu a gente, falou muito bem da gente e que igual a nós, o clube já tinha. E deu os parabéns para não desistir do nosso sonho, né? A gente agradeceu o professor e saímos uns 5, 6 metros à frente. Ele, não, voltem aqui vocês. A gente voltou. Ele nos comunicou que ele estava brincando, que a partir daquela data nós estávamos aprovados para participar da base do Esporte Clube Internacional. Lembrando agora, nesse exato momento, a gente se abraçava, chorava, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que legal, cara, mas que peça ele te pregou, né? Que coisa, cara. E aí, então, a tua chegada no Internacional foi assim. Então, depois de todas essas tentativas aí de treinos e tal, o Batista te aprovou e já iniciou na base daí, já ficando fixo no Internacional. E deixa eu te fazer uma pergunta, Barão. E aprovados já nessa primeira seleção, na peneira, o clube já dava algum incentivo, material esportivo? Porque eu lembro que no período anterior, no Esporte Clube São José, a família que tinha que arcar, né? Então o jovem tinha que se deslocar, passagem, toda essa dificuldade. Já num clube do Internacional, naquele período, tu te recorda se o clube já dava algum incentivo para os atletas que estavam chegando? Sim, eu lembro que eu brinco com a minha esposa até hoje, né? Ela me conheceu ganhando 4 vale-transporte durante o dia. Como é que eram os 4? No final do treinamento do dia, nós ganhávamos 4. Eu gastava já 2, do Beira-Rio ao centro de Porto Alegre e do centro de Porto Alegre ao bairro Sarandi. E sobrava 2 para o outro dia, para ir do bairro Sarandi para o centro e do centro para o Beira-Rio. Só que às vezes os 2 que sobravam nós gastávamos e eu trocava por pastel, por caldo de cana no centro, que a gente estava com fome, né? Não tinha dinheiro para comprar. Então no outro dia eu já estava com os cabelos em pé. Como é que eu vou tirar dinheiro da onde? Daí eu costumo falar no bairro Sarandi que muitos vizinhos, amigos dos meus pais participaram do meu sonho. Porque minha mãe não tinha dinheiro e meu pai para as passagens, pedia para a vizinhança toda. Meu filho está sem dinheiro para ir para o Inter. Daí a vizinhança ajudava com passagens e eu ia treinar. Então eu lembro que a gente ganhava 4 vale-transportes por dia. No final do mês a gente ganhava um saquinho de vale-transportes. Que eu lembro que na época a gente vendia o saquinho inteiro no centro de Porto Alegre por R$75. E a gente achava que a gente estava bem ali com R$75 na época, né? Estamos com dinheiro hoje, porque vendeu o saquinho que o Inter dava para nós. Que legal. Cara, até não estava aqui no script, mas para fazer essa pergunta também. Existia algum, e existe hoje, não sei se tu conhece, assim, algum curso de gestão financeira para esses atletas, assim, no início, assim, quando está recebendo pouco? Se tem algum tipo de conhecimento dado do clube, assim, tem esses cursos aqui que a gente fornece, palestras, enfim, para cuidar do dinheiro. Existe isso ou não? Na verdade, naquela época não tinha muito, e eu confesso para ti que o atleta da antiga ele não se preocupava nessas questões. Até mesmo eu. As coisas foram muito rápidas. Eu, um pobre sonhador do bairro Sarandi, que eu me orgulho em falar que eu saí do bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, e junto com o Diogo Rincon, foi uma história difícil de acontecer no país. Nós participamos da avaliação do Inter junto, jogamos no juvenil do Internacional junto, nos juniores do Internacional junto e no profissional junto.
E hoje também fazemos parte da Seleção Brasileira Cristã juntos. Estudamos na mesma escola, tivemos os mesmos sonhos, na escola Liberato Salzano Vieira da Cunha. Então a gente não se preocupava com isso. Por quê? Chegou um momento que eu ganhava 4 vale-transportes. Depois eu já estava ganhando valores em premiações, que eu comprei um Toyota Paseo. Na verdade, eu não tinha nem casa e já tinha um carro maravilhoso. Então a gente não tinha essa estrutura para entender e ter um entendimento de guardar o dinheiro, de administrar, coisa que hoje tem um staff, né? Naquele passado fez falta. Perfeito, perfeito. Então, a pergunta é, como que tu enxerga a importância, então, do esporte no desenvolvimento pessoal e / social dos jovens, assim, né? Então, pensando hoje no todo, nos projetos que tu está envolvido, né? Qual é a importância do esporte para esse desenvolvimento dos jovens? Eu costumo falar que o esporte, ele trabalha em muitas áreas, né? Na segurança, na saúde, né? Gerando oportunidades, sonhos, formando homens. Quando eu falo homens, eu estou incluindo mulheres também, porque muitas vezes a gente fala homens num contexto bíblico, espiritual, que quando a Bíblia fala sobre homens, quer falar sobre todos, homens e mulheres. E gera muita saúde. Eu vejo hoje a sociedade, por falta na prevenção e mais esportes, eu vejo hoje uma sociedade doente por falta de... E não é só a doença emocional, sobre questões de obesidade, entre outras questões. Então, para mim, eu vejo inserido hoje no social, eu vejo um futebol para todos. O social ele proporciona isso, porque o alto rendimento ele se torna a exclusão. Se o atleta ele é bom aos olhos do treinador, ele vai permanecer. Se ele não é bom, os treinadores da nossa época eles brincavam, vai estudar, vai te preparar, porque para o futebol não vai dar certo, tu vai perder tempo. Então, hoje, o que eu vejo sobre o esporte, eu não busquei o alto rendimento. Por quê? Como eu já falei, hoje vai passar 200 atletas por mês no Inter, no Grêmio, no Flamengo, vai ficar 3. E os 197, o que vão fazer? De que maneira voltaram para os seus lares? Talvez o pai sonhador, que quis ser um atleta de futebol profissional, que vê os atletas hoje ganhando 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, querem que o filho possa realizar o sonho do pai, gerando uma pressão onde o menino, até mesmo na faixa etária, não está preparado para receber aquela pressão do pai, mas é que o pai foi um sonhador, quer depositar na vida do seu filho a mudança de vida, e às vezes acontece o contrário. Muitos se perdendo, muito deixando de jogar futebol porque pensavam que o futebol seria prazeroso e se tornou um fardo. Então são várias áreas que o esporte ele consegue entrar, atingir. Que nem eu falei, né? Hoje eu faço parte da Seleção Brasileira Cristã. O Brasil aí fora para outros países, como a gente viaja muito, as nações, é conhecido como país do carnaval, da mulher bonita e do futebol. Então, através do futebol, a gente entra em países que talvez um presidente da república não entraria. Por quê? Porque é o país do futebol. Então, é uma ferramenta se canalizando, entrando na área de maneira adequada, ela pode fazer uma sociedade ser transformada radicalmente. Muito bom, Barão. Barão, pegando o gancho, eu quero fazer uma pergunta relacionada. Hoje tu tem teus projetos, a gente vai falar um pouco mais depois, mas eu queria que tu fizesse um link assim da tua chegada na base, com a expertise que tu tem na base, enfim, e com o trabalho que tu realiza. Como é que tu enxerga assim? O que tu poderia agregar? O que a gente poderia levar de diferente para as bases dos grandes clubes, os clubes médios, os clubes estruturados? O que tu, com a tua experiência, o que tu acha que está faltando na base? Né? Principalmente para aqueles meninos que vêm das áreas mais periféricas, enfim, às vezes sem uma estrutura para ser amparado pelo clube. O que tu acredita que esteja faltando assim, que a gente possa estar agregando nos clubes, que falta assim, talvez uma humanização, alguma coisa assim mais de abraçar mesmo esses atletas que estão chegando? Como é que tu enxerga isso? Eu vejo
essa questão muito importante, né? Ótima pergunta, porque muitos atletas eles saem de uma família disfuncional, né? Onde muitas brigas, cobranças dentro dos seus lares, e ele sai com aquela pressão já de todos os treinamentos matar um leão, e hoje em dia não basta só matar um leão, tem que matar vários leões. A pressão do pai, da mãe, vendo a mãe doméstica, nada contra, que é um trabalho digno, mas sofrendo, vendo o pai saindo para coletar, né? Às vezes aí 4, 5 horas da manhã, porque os coletadores têm que sair antes do outro, senão não pega. Eu sei porque no meu projeto que eu tenho, tem famílias que acordam 4 horas da manhã para fazer a coleta para ganhar R$40 no dia. E tem um grande agravante hoje sobre as questões também fora do contexto familiar, né? A drogadição, o alcoolismo, que na nossa época antes, né, vamos se dizer assim, o dono da boca, ele escolhia um menino que tinha um potencial ali e ia conversar com o menino. Hoje o dono da boca ele nem vai atrás, porque o menino está vendo o dono da boca com relojão, com carrão, bem sucedido na visão dele, e ele vai procurar. Então aí se perde o menino. Então hoje os clubes grandes eles têm já assistente social, têm um staff, mas eu vejo que falta uma questão de paternidade. Abraçar como se fosse um filho, não um produto. É por isso que também eu fiz questão de não entrar num alto rendimento, como treinador de alto rendimento. Eu gosto da formação, na base até 14, 15 anos, que é onde a gente está formando eles para o mundo, e em cima disso eles vão tendo a direção, mas falta muito a questão de paternidade. Hoje a base do Inter, do Grêmio, do Flamengo, São Paulo, Corinthians, o menino vale pelo que ele vai produzir, mas ele não pode ser validado apenas pela produção dele dentro das 4 linhas. E às vezes ele não está performando bem porque tem vários fatores emocionais, físicos. Tem meninos que saem da sua casa, não se alimentam bem, não tem como render bem. Então, no meu ponto de vista, falta mais uma comissão técnica, abraçar mais os atletas, numa questão mais de pai, conhecer melhor a estrutura familiar. É um pouco mais complexo isso, mas eu acho que tem como fazer. O clube grande tem estrutura para aplicar esse tipo de trabalho, esse método. E daí a gente vai vendo comissões técnicas hoje, de base. Eu peguei Guto Ferreira na base do Inter, Lisca, Julinho Camargo, Kleber Xavier, que foi o auxiliar muitos anos do Tite na seleção brasileira. E eram grandes formadores, porque se preocupavam também com essas questões do atleta. Quando eu comprei meu primeiro carro no Inter, um Toyota Paseo, o Guto Ferreira me chamou, perguntou se eu estava ajudando meus pais, se eu tinha comprado a minha casa já, e eu não tinha comprado, e já andava com carrão. Então eles já tinham essa preocupação lá atrás. E hoje em dia o que acontece? A comissão técnica, ela quer ganhar campeonato para a comissão técnica se projetar. Na formação, um treinador bom, antigamente, ele colocava os jogadores na categoria acima. Colocava jogadores no profissional. Hoje não. Hoje o treinador da Sub-17, ele quer ganhar um campeonato a curto prazo e ele se projetar para a Sub-20. E o da Sub-20 se projetar para um profissional, para um auxiliar técnico. E nisso, a gente consegue introduzir num menino 8 meses, 10 meses, um trabalho de maneira rápida para ser campeão. Mas o menino, quando subir profissional, vai ter vários problemas de fundamentos técnicos, porque hoje em dia não se trabalha mais essa questão que para muitos treinadores é perda de tempo, que eles querem ganhar tempo para eles se projetarem. Então falta muito trabalho na base de fundamento, coisa que se tivesse hoje aqui na nossa frente o Guto Ferreira, o Lisca, toda a nossa geração iria abraçá-los, agradecer, porque era 40, 50 minutos de aquecimento de fundamentos. Depois ia para a parte técnica, tática, mas todos os treinamentos, o Internacional com Guto Ferreira, com Lisca, se trabalhava muito fundamento. Passe de chapa, passe de 3 dedos, peito do pé, lançamento de 15 metros, 20 metros, 30 metros. Ele botava uma viseira nos nossos olhos aqui para não baixar a cabeça, para ficar olhando numa linha horizontal. Então era fantástico. O profissional nos olhando treinar daquela maneira, eles davam risada.
Mas no final do ano, eles revelaram muitos jogadores e depois eu acredito que nós vamos entrar nesse aspecto, onde ele falou que nós iríamos ser campeões da Taça São Paulo e verdadeiramente fomos, depois de 30 anos, devido a todo esse trabalho. Então, falta a questão da paternidade e trabalhar muito fundamento na base. Muito bom, Adriano. Muito bom o relato e legal. Abraço para o Lisca, né, que me dispensou. E também tu está falando aí do Guto, né? Nós falávamos há pouco sobre o Guto chegar no treinamento com um livro, né, contando e tal, a metodologia. E eu quero te fazer já uma pergunta e quero te passar a palavra sobre a questão da... Vocês foram campeão da Copinha com o Internacional. O Internacional hoje, eu acho que é o vice... O clube que... Segundo maior clube, né, campeão da Copa, né? E eu quero que tu relate, também na equipe lá formou muitos atletas profissionais, né? Vocês foram campeões e gerou inúmeros atletas que foram para o time principal. E também teve um zagueiro lá, parece que chamava Lucimar, e aí trocaram o nome dele e depois ele veio acontecer. Enfim, eu queria que tu falasse para o pessoal que está nos assistindo quem é o Lucimar e a importância também agora já de ser campeão na base. Juntamente com o Guto, que tu falou bem dele, que ele te abraçou, te amparou, implementou a metodologia, mas também ser campeão na base. Isso dá credibilidade para subir, né, para a equipe principal. Sim, é verdade. Eu lembro, né, o livro, como marca, né, um professor, um treinador visionário já, né? Ele levava um livro chamado Cestas Sagradas, do Phil Jackson. Falava muito sobre o Chicago Bulls, do Michael Jordan. Michael Jordan foi o grande atleta de basquete porque ele sempre errou mais que todo mundo. Poucas pessoas sabem disso. Isso mostrava o quê? Que ele era um atleta de personalidade. Não se escondia do jogo. Então, a gente começou... Todos os treinamentos, ele lia uma parte do livro. E ele falava, eu vim para cá em janeiro de 1997. Ele falava, eu vim para cá para ser campeão da Taça São Paulo. E nós, gurizada ali, nós brincava, a gente não é campeão há 30 anos da Taça São Paulo, nós vamos ser campeão da onde? Esse cara tá louco. E janeiro de 98, toda a nossa geração estava conquistando a Taça São Paulo, a Copinha, principal torneio da idade, do mundo. O pessoal fala que é do mundo hoje. E revelou João Gabriel, Barão, Lúcio, Ronaldo, Fábio Pinto, Diogo Rincon, Clayton, Odair Helma, que hoje é treinador, Manuel, Alex, Scott, Mineiro, André Geller, muitos atletas, uma safra extraordinária, né? Depois veio a geração ali do Chiquinho, tudo junto já, mas foi muito gratificante porque ser campeão da Taça São Paulo com certeza projetou todo mundo para a equipe principal. Tu já sabe também com um respaldo, com uma confiança. E só mostrou que nesse início, quando descobriram um tal de Lucimar, que jogou a final da Taça São Paulo com o dedo do pé quebrado e se tornou Lúcio, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, um jogador a nível mundial, nosso capitão bravo. Ele é um dos 3 atletas que são minha referência, até hoje, vamos se dizer assim, que era o Lucimar, pelo atleta que eu vi que mais treinou na minha vida. E eu já abro um parênteses aqui, aproveitando para dizer que sempre o trabalho vai entregar, coisas boas ou ruins, da maneira que tu entrega, que tu se entrega no dia a dia, no teu trabalho, em qualquer área. Ele sempre vai entregar, vai devolver coisas positivas ou negativas. E o Lúcio, ele sempre treinou mais que todo mundo, ele venceu muito na força física. O Clayton era uma das referências, o volante, pela personalidade dele. Beira-Rio com 50 mil pessoas vaiando o Inter, ele queria pegar na bola e não se escondia. Ele era o Michael Jordan do basquete para mim, personalidade, errava, queria bola. E o terceiro, como um homem de caráter, de índole, o Dunga, capitão do Tetra. Eu observava muito eles nos treinamentos, na conduta no vestiário, e respeitava todo mundo, queria ajudar todo mundo. Então, eu carreguei 3 jogadores como referência. O Lúcio, como trabalho, que vence, trabalhador vence.
O Clayton como um homem de personalidade até hoje, eu falo isso para ele. E o Dunga, que a gente tem uma ótima relação, como um homem de caráter, de índole, e que me agregaram muito até hoje, nesse exato momento. Cara, muito legal, um baita relato. Então, acompanhando tuas andanças, né, dando uma pesquisada aí, então a gente viu que tu jogou em mais de 20 clubes do profissional, né? E tu passou por aí vários treinadores, né? E aí falando, né, do técnico, falando em abraçar, falando em tornar isso mais humanizado, tu falou do Guto, tu falou do Lisca, né? Qual é o principal atributo assim que tu vê num técnico de futebol, além da técnica mesmo, além desse domínio de campo, além desse domínio técnico? Qual é o principal atributo que tu enxerga num treinador de futebol hoje? Isso aí eu carrego para minha vida, até para os trabalhos que eu desenvolvo hoje, e cobro os meus atletas a me cobrarem os treinadores que vão estar à frente do trabalho, que é coerência, gestão de grupo. É o treinador falar uma coisa e fazer o que ele está falando. Não ele falar uma coisa e fazer totalmente diferente. Isso aí, o atleta de futebol, ainda mais nos dias atuais, amparado por grandes contratos milionários, aonde eu costumo dizer hoje, eu queria jogar futebol hoje, eu queria ser um eterno reserva. Porque eu iria ganhar bem, contrato longo, não iria tomar vaia. Não ia ter lesão. Não ia me expor, não ia ter lesão. Ia estar hoje com meus joelhos bons. Hoje eu tenho artrose, artrite, tudo de it no meu corpo. E eu costumo falar que antes, para tu ficar no banco de reservas também, tu teria que ser bom. Porque era 5 apenas. Então hoje é um time inteiro no banco de reservas. E outra coisa, a gente ganha a camisa, né, do clube ali para trocar. Se ganha 2 camisas por jogo. Então, além de tu ganhar ótimos salários, contrato longo, tu ganha camisa todo jogo, tu reserva, que nem nos dias de hoje, o cara não está nem preocupado, a camisa nem suja, se tu botou um perfume antes para jogar, tu vai continuar cheiroso, não vai tomar vaia e vai estar ganhando o seu belo salário, aonde qualquer resultado negativo tu não está sendo exposto, e o primeiro a cair na cultura do futebol brasileiro é o técnico. Então, hoje, o treinador ele tem que ter uma grande gestão de grupo. Até mesmo se tratando de treinadores da seleção brasileira, que se reúnem num curto espaço de tempo, né? Para mim, o grande atributo do treinador teria que ser gestão de pessoas, porque é um espaço curto, fazer com que todos comprem a tua ideia, jogadores renomados, milionários, que participaram de Copas do Mundo, de várias convocações para a seleção. Se tu não tiver uma gestão de grupo excelente, tu não consegue prevalecer. Dentro do vestiário, a gente usa muito, né, Deco, a questão do papo de vestiário, né? Onde se resolve tudo é o vestiário. Se o vestiário não tiver bom, não tem o melhor treinador do mundo que vai dar conta e vai gerar resultados. Que legal, cara, que ótimo bate-papo. Adriano, eu quero voltar um pouquinho ali e te perguntar, no Internacional, né? Se me corrija se eu estiver errado, mas quem te subiu da base foi o Rotti, o professor Celso Rotti. Eu gostaria que tu dividisse com o nosso público aí. Tu um meninão, tu estava lá com 18, 17, 18 anos e falou há pouco também sobre o vestiário. Como foi a tua chegada ao vestiário? Né? Dividir com o pessoal fala em vestiário e eu acho que isso aí encanta o mundo do futebol, né? O que é o vestiário, né? E tu chegou lá, quem eram os personagens, os atletas já com renome, enfim, como é que tu foi amparado, o menino da base chegando? E agora? Como é que eu faço? Como é que foi essa transição da base para o profissional? Na verdade, o Celso Rotti, ele comunicou o Guto Ferreira, numa tarde de terça-feira, para o lateral direito Barão treinar quarta-feira com o profissional. Daí ele me comunicou, Barão, amanhã, quarta-feira de manhã, tu se apresenta no vestiário do profissional. Eu saí do Beira-Rio até o bairro Sarandi com as pernas tremendo. Dormi cedo, me alimentei muito bem. Meus pais não estavam entendendo nada. Eu, nervoso, com medo, me apresentar no vestiário do Internacional com Sandoval, com Arilson, Christian, André goleiro, Enciso, Fabiano,
A dupla ali arrebentando naquele ano, onde o nosso sonho naquele momento era ter uma chuteira da Diadora, que nem tinha o Arilson. O nosso sonho era ter um chapéu da Umbongo, aquele chapéuzinho que tu virava a aba assim, estava escrito Umbongo, uma camisa da Umbongo, era o nosso sonho. Eu estou ali compartilhando um momento de vestiário com eles, treinando no profissional. E foi um dos dias mais felizes da minha vida e também mais apreensivo, né? Pensando, já estou aqui 4, 5 anos na base do Inter e agora, se eu treinar mal, o que eles vão pensar de mim? E isso e aquilo, e eu comecei a treinar bem, e eles me abraçar, porque Christian, Fabiano, Regis, zagueiro, começaram também ali novos no Inter, e abraçaram como se fosse um filho deles e nos ajudaram muito. Depois subiu o Clayton, o Diogo Rincon. Então foi muito gratificante conviver no meio deles ali. Arilson já era campeão da Libertadores, né? Então foi muito prazeroso. Só uma pergunta, daquela leva da Copinha, daqueles atletas que tu numerou, tu foi um dos primeiros a subir para a equipe profissional? Naquela leva ali foi o Marcelo Xavier. Marcelo Xavier é um lateral esquerdo que a gente não entende até hoje como é que ele não conseguiu despontar no profissional do Inter, que daí também tem outros fatores, né? Eu entendo o alto rendimento, ele é 80% para mim mental. Eu costumo dizer que tu jogar num Beira-Rio com 60 mil pessoas te vaiando, se tu não tiver personalidade, capacidade emocional para suportar isso aí, tu não consegue ser um atleta de alto rendimento. Então, o Marcelo Xavier ele não conseguiu ter esse plus e, como eu falei, né, o Clayton, alguns jogadores que eu me espelhava ali, eles tinham esse algo a mais, por isso que muitas vezes as pessoas falam, como é que esse cara aí joga no profissional? Ele joga porque ele deve ter um diferencial. Né, o Brinco, como foi mencionado, eu passei por mais de 20 clubes, onde às vezes as pessoas falam até hoje, né? Para mim, Barão, tu teve sorte. Deu Brinco, né? Pô, sorte teve meu pai, minha mãe, que eu consegui também ajudar eles, 20 anos, que eu realizei o sonho da minha família. No bairro Sarandi, quando eu saí, e hoje eu moro em Cachoeirinha, a minha mãe parece que ela era ela que jogava futebol, que falava para todo mundo que ela era a mãe do Barão, eu sou a mãe do Barão, sou a mãe do Barão. E todo mundo brincava, né? Então, sorte é 20 anos ter sorte. E daí eu brincava com eles, né? Os caras, né? Enganei 20 clubes, enganei mais de 30 treinadores. O alto rendimento, todos os anos, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tu passa por um funil. O treinador caiu, vai chegar um outro treinador, sem não gostar de ti, ele vai te dispensar para trazer um outro. Eu nunca fui dispensado por nenhum clube, nunca fui dispensado pelo Internacional, eu cumpri 4 anos de contrato, numa época difícil de se jogar. Então eu costumo falar pro Diogo, né? Diogo, a gente devia ser muito craque. Às vezes não aparecia tanto por causa que a fase era ruim, mas para a gente permanecer trocando o treinador na fase ruim do Inter, não ser dispensado, alguma coisa a gente tinha de diferente. Então daí eles começam a mudar. Pior, né, Barão? Cara, porque não tem sorte 20 anos. Só uma perguntinha pegando o gancho, Adriano. A torcida, ela pega mais no pé da base? Ela é mais exigente que o pessoal da base, os da casa? Como é que é isso aí? Eu acredito que sim. Eles não têm paciência, né? Time grande, de massa, de torcedor, fanáticos. Não é fácil. Ali, minha estreia no Inter foi contra o Paraná Clube. Primeiro jogo mesmo profissional. Eu fui pro jogo em 97, Inter e Corinthians, que o Cristo fez 3 gols no Pacaembu lotado. Eu torcia para não entrar no jogo. Minhas pernas tremiam no banco de reserva. E daí eu, não posso entrar nesse jogo, cara, não posso entrar nesse jogo. Mas daí tinha uma voz falava no meu ouvido, mas uma hora tu vai ter que jogar. Eu, não, mas eu não quero jogar esse jogo. Marcelinho Carioca, Edilson, Vampeta, Rincon, Dida, goleiro, César Prates, lateral direito, Silvinho, lateral esquerdo do Barcelona. Meu Deus do céu. Ricardinho, cara que eu só olhava jogando videogame. Tô ali no Pacaembu lotado, Corinthians e Inter, nós ganhando dos caras de 3-1, 3 gols do Christian. Daí logo em seguida eu entrei para jogar contra o Paraná Clube. Eu costumo dizer que toda estreia de qualquer jogador que sai da base, que vai estrear no clube, ou ele vai ir muito bem no jogo, ou ele vai ser o melhor em campo. Por quê?
Eu lembro como se fosse agora. Eu sei tudo que eu fiz na concentração. Eu nunca mais consegui me concentrar tanto como eu me concentrei na minha estreia. Então, nunca mais. Eu não conseguia dormir direito. Eu lembro o Anderson, o Dunga, o Christian indo no meu quarto falando, tu vai jogar porque tu está muito bem nos treinamentos, faz o que tu está fazendo nos treinamentos, não te preocupa que a gente está aqui para te dar o suporte. E eu dormi 2 dias antes, pensando só no jogo, não conseguia mais pensar mais em nada, só no jogo, jogar bem, jogar bem, jogar bem, jogar bem. E eu lembro até que tem uma entrevista do repórter que eu nem sabia que o melhor em campo teria que ficar para dar a entrevista coletiva. Eu fui escolhido melhor em campo, eu saí, eu peguei carona com meus pais, meus tios e um amigo do meu pai que tinha uma Kombi. Eu entrei dentro da Kombi lotada, direto para o Sarandi, até me arrepio nesse exato momento, feliz da vida, e o pessoal me esperando na entrevista coletiva. Só que eu não sabia que o melhor em campo dava entrevista pós-jogo, e foi isso. Nunca mais me concentrei da mesma maneira que foi na minha estreia. Que loucura, cara. Não, boa. Quase saiu correndo, desistiu da entrevista. Cara, então, pegando essa mesma linha aí, então, né? O que tu considera, assim, a importância de ter os caras mais velhos lá, né? Então a gente sabe, né, nesse papo de vestiário ali, que ter o pessoal mais velho ali, ele ajuda os mais novos ali, principalmente nessa estreia. Tu falou do Dunga, tu falou dos caras todos ali, né? A gente sabe também que tem, né, na empresa, principalmente, né, a gente estava conversando sobre isso nos episódios anteriores, né, que se tem muito aquilo, eu não vou ajudar o guri ali porque ele vai roubar meu lugar. Né? Então, eu quero te perguntar assim, qual é a importância, né, dos líderes dentro do vestiário, dos caras mais velhos, dos caras mais cascudos dentro do vestiário, para o bem e para o mal. Então, a importância de tu conseguir ter um desempenho a nível alto ou também para te botar para baixo, né? O que tu consegue enxergar assim? É muito importante porque tu tem que ser um observador, né? O líder ali, ele já tem a sua própria identidade, né? Ele é um cara que, se ele reconhece que ele é uma liderança positiva, ele não vai se assustar, se assombrar com um menino que, porventura, ali na frente pode pegar o seu espaço. Ele vai abraçar, vai auxiliar. Eu lembro muito bem as coisas que o Dunga falava para mim, para o Clayton. Ele gostava muito da gente. E muitas coisas que ele falava para mim, para o Clayton, eu vou falar por mim. Eu acredito que aconteceu com o Clayton também, que a gente estava sempre junto, que entrava num ouvido e saía no outro. Então, esses caras que chegam nesse nível de seleção brasileira, de campeões mundiais, eles têm muita coisa para te oferecer. Só que tu, imaturo, pensando que tu já sabe tudo, muitas coisas a gente não escutava. E eu posso lembrar como se fosse agora. Eu com 47 anos, o Dunga falando para nós com 33 anos, faz isso, Barão, faz aquilo, toma cuidado aqui, toma cuidado ali. Só que parece que ele falou para mim, para o Clayton, ontem. Só que ele tinha 33 anos na época. Ele não tinha 47 anos. Passou muito rápido. Então, o atleta, o vestiário, o papo do boleiro, os bastidores do vestiário, que é muito importante, tu tem que entender que daqui a pouco, um cara consagrado, que já não tem uma questão um pouco mais positiva, ele pode te levar assim também para tu ter ali na frente problemas na tua profissão, porque ele pode te convidar para sair para uma balada. Mas daí tu vai falar que tu é um menino jovem, subindo, que tu tá mal de grana, ele vai pagar para ti, que ele é um cara já bem sucedido. Acontecia isso para nós. Nós recebíamos muitas ofertas para as coisas boas e ruins. Agora tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Para mim, o meu namoro, desde 1995, com a minha atual esposa, Janaína, foi muito importante, porque de alguma forma me segurou dentro de casa. O namoro me segurou. Talvez se eu não estivesse namorando com ela naquela faixa etária ali, de idade, novo, com premiações boas, pensando que era o bambambam do bairro Sarandi, talvez eu não poderia ter virado um atleta de futebol profissional. Porque eu confesso, tinha jogadores muito mais talentosos do que eu. Mas eu sempre fui um cara que até hoje eu falo. Sempre treinei mais que muita gente. Nas férias, eu nunca tive férias. Eu sempre treinava nas férias. Eu estou entre os 5 atletas com melhor capacidade física no Inter. Teste de VO2, teste de carga máxima. Eu era sempre um dos melhores, porque eu nunca tive férias.
Meu pensamento era sempre me apresentar melhor do que todos. Percentual de gordura lá embaixo. Hoje, eu com 47 anos, eu falo para os meus atletas, eu só não treino com eles e mais forte do que eles hoje, com 47 anos, que eu tenho problema no meu joelho. Senão eu treinava muito mais forte com eles e iria desafiá-los. Porque eu sei que eu venci pelo trabalho, pela capacidade física, e falo para eles que nada é impossível na vida deles. Se eles treinar, se dedicar, eu vejo que são 3 pilares: o treinamento, a alimentação e o descanso. Se eles cumprirem isso de maneira satisfatória, eu desafio eles a voarem voos muito mais altos do que eu. Porque o bom professor, o bom treinador, ele não pode reter o sonho do menino. Ele tem que fazer esse menino ir muito mais além do que eu. Eu brinco com eles. Se eu joguei em mais de 20 clubes, vocês têm que jogar em mais de 30 clubes. E assim, sucessivamente. Esse é o professor, esse é o treinador bom. Eu não posso castrar o potencial do menino e não posso castrar o potencial de futuros treinadores que eu formei com medo do cara ser melhor que eu. Não. Tomara que o professor Levi, que trabalha comigo, seja melhor que eu costumo brincar, né? Para ser melhor que eu, não precisa muito. Brinco, né? Não precisa muita coisa. Que o professor Claudemir venha a ser melhor. Eu quero ver isso neles. Eu fico feliz quando um pai, um aluno, né, valoriza os professores que estão do meu lado. Porque eu entendo que nesse mundo, nos dias de hoje, e eu vivi isso aí na minha vida, eu acho que foi o segredo do meu sucesso, é compartilhar, não reter. Nós temos que ser um rio para fluir na vida das pessoas, não uma represa para reter. Isso eu aprendi, né? A compartilhar, a entender que nós devemos servir ao próximo, isso em todas as áreas. E como eu costumo falar, né? Servir para mim é um privilégio, né? Eu sei que nós vamos partir dessa terra um dia, e eu sei que quando eu partir, Deus sabe o dia, a hora, o local e como vai ser. Eu sei que em volta, eu costumo falar no meu velório, vai ter muitas famílias, vai ter muitas crianças que vão falar assim, para meus filhos, né, para os meus entes queridos ali, esse tiozão aí, mudou a minha vida através de uma palavra, através de um abraço, através de uma oportunidade que ele gerou para mim, através de uma ajuda que muitas vezes ele falava que ele se prejudicava, mas ele queria ajudar, ele sofria o dano para ajudar o próximo. A maior alegria que eu tenho não é ter jogado no Inter, nos clubes, Esporte, Ubra, Juventude, Caxias, entre outros, e no Beira-Rio hoje, com as portas abertas, o Inter nos honra hoje. A maior alegria que eu tenho não é isso. Eu trocaria tudo isso pela função que eu estou desempenhando hoje, dentro de uma sociedade, transformando vidas através do esporte, onde muitos saíram do crime, onde muitos casaram. Nosso projeto já teve 3, 4 casamentos, que eu costumo falar, né? A intenção não é essa, eu não sou cupido, mas treinava meninas, treina meninos, e acontece as coisas de Deus unir. Hoje são os meninos, pai de família, me cumprimentam, agradecem e falam no seu casamento, né? Começou lá no projeto, professor Barão, assim, ele falou para mim falar com o pai dela, da menina, com a mãe dela, isso para evitar... Tu fez a aproximação. O futebol acabou fazendo essa aproximação, gerando uma família, que essa família pode ser um potencial, pode ser não, é um potencial dentro de um bairro, de um estado, de um país, para transformar aquela sociedade, aquele local. É isso que a gente acredita, é isso que até esse exato momento eu tenho feito e não me canso de fazer. Às vezes, confesso, a gente sabe como é que é, o corpo físico ele dá um baque, ele reclama. Joelho reclama. Joelho reclama, tendão de Aquiles reclama, mas é gratificante quando chega uma criança e fala: professor, eu estava com saudade de ti. Professor, teve um menino que me fez chorar recentemente. Ele me deu uma balinha de hortelã, ele fez o mesmo gesto que o meu pai fazia há 35 anos atrás, até mais, quase 40 anos atrás, quando meu pai chegava no bairro Sarandi, trazia uma bala de hortelã para mim, para meus irmãos. E quando meu pai estava com dinheirinho a mais no bolso, a gente sabia por quê que ele estava com dinheirinho a mais, porque ele trazia um chocolate, um choquito. Então, quando era um choquito, o pai tinha ganhado um serãozinho. Um extra. Um extra. Quando era uma balinha de hortelã, é que tinha um valor um pouquinho menor,
mas ele sempre nos honrou. Mas não deixava de trazer, né? Isso é sensacional, não deixava cara. de trazer. Que relato, Adriano. Fantástico, cara. Bom, dando continuidade aqui, eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, no mundo corporativo, tu começa um trabalho, né, o líder, enfim, a equipe, e tu começa a mensurar os indicadores, né, de afastamento, de rotatividade, né, número de retrabalhos, enfim, né, e tu começa a ver que começa a azeitar a máquina, começa a subir os indicadores, enfim. E a minha próxima pergunta vem relacionada também a ser campeão. E tu foi campeão pelo esporte, né? Me corrige, se não for, o professor Hélio dos Anjos. E a pergunta é, em que momento, Barão, o atleta começa a ver que o vestiário vai ser campeão? Quais os indicadores? Assim, eu queria que tu trouxesse esse teu relato de vestiário campeão. E aproveitando, eu quero te fazer uma outra pergunta que talvez fique no imaginário do universo do futebol, para quem está nos assistindo agora. Jogador derruba técnico? Vamos para a primeira pergunta, então. Os indicadores de um vestiário campeão. Primeiro, como eu falei, ser o líder, ser um cara de gestão pessoal, não digo nem ser o melhor treinador. Eu nunca trabalhei com o Filipão, mas o pessoal relata que o Filipão tinha um trabalho muito simples. Mas o diferencial do Filipão era a família Scolari. Renato Gaúcho tem uma marca aí que dizem que o Renato gosta de praia, que não estuda. Renato é um cara muito estudioso, não trabalhei com ele, conheci o preparador físico dele, muito estudioso. E a gestão de vestiário do Renato Gaúcho é a melhor do Brasil. Muitos falavam do Renato Gaúcho antes, agora do Ancelotti, pela gestão. Eu também tenho esse pensamento que seria um grande treinador para a seleção brasileira, porque por períodos muito curtos. Então, naquele período muito curto, a gestão pessoal de vestiário é fundamental e ele é sensacional. Então, tu já começa a olhar o teu líder, a postura do teu líder. E daí tu vai vendo o teu grupo de atletas. Numa divisão de um prêmio, o bicho, para quem não sabe, todo atleta ele tem o seu salário, né? Tem o direito de arena, que é o direito da televisão, que todo final do ano tu recebe, né? Na minha época era em cheque, o sindicato dos atletas do estado local, né? E aqui quero dar os parabéns para a Cia Pérez, aproveitando o momento, um baita de um trabalho, o presidente Gabriel faz. Todos os atletas do interior do Rio Grande do Sul recebem seu direito de arena. Ele chama, nome por nome. Tem aqui seu Adriano Vidal dos Reis, vou ilustrar como se fosse eu, um cheque no valor X para ti, que às vezes até tu se apavora. Mas como? Eu não sabia, não. Está aqui, direito de arena de tal jogo, tantos jogos tu assinou a súmula. E tem as premiações dos jogos, que é o bicho. O que é o bicho? O bicho no Campeonato Brasileiro hoje, mais ou menos é 15 mil, 20 mil por jogo. Tu assinou a súmula, tu entrou no jogo 1 minuto, ou tu jogou todo o jogo, tu vai ganhar o mesmo valor da vitória, 20 mil reais. Vamos dizer assim, a Grenal, geralmente dobra o bicho, se é 20, é 40, daqui a pouco chega o presidente lá no vestiário e já fala, hoje eu tô bem louco, hoje vai ser 80 mil se ganhar o Grenal. Bicho molhado, o que é o bicho molhado? Tu tá tomando banho, entendo eu hoje com o Pix, tu tá tomando banho, tu vai ver ali, já entrou o Pix na tua conta do bicho. Já foi depositado o bicho. Sensacional. Então é uma maneira que tu vê o vestiário já sendo campeão assim. Por que eu te falo? No Esporte Recife, que tu mencionou, o Hélio dos Anjos, ele gastava todo o prêmio dele em tênis para os jogadores. Então, a gente vencia os jogos, ele comprava 2 pares de tênis e os jogadores iam, quem é que vocês acharam que foi o melhor em campo ontem? O fulano, o ciclano, o fulano. Então, fulano ganhou porque a votação foi maior. Daí entregava o próprio grupo entregava um parzinho de tênis. Não era grande coisa um par de tênis. A questão não era o tênis, o valor em si.
era a escolha, era a comunicação, a relação do grupo, o pacto que era formado, ver o nosso líder abrir mão de uma questão financeira para honrar o seu atleta, que na verdade ele sabe que ele precisa do atleta. Vou dar um exemplo também num time grande, que foi o Sport. Um exemplo, quando a gente subiu também no Passo Fundo, em 2012. Eu, Sandro Sotile, Glauber, Fabiano Diniz, eram algumas lideranças. O acesso sobem 2 equipes de 20. Ninguém vai acreditar. É difícil, a não ser aquelas equipes que vai investir muito. Na época tinha o Brasil de Farroupilha, que tinha o seu Cortiana. Tinha o Glória de Vacaria, que tinha o seu Skill, o maior produtor de maçãs do país. Eram as equipes que eram para subir. Pagavam no acesso 15 mil, 20 mil no acesso. Estamos falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Nós nos reunimos com o Passo Fundo e falamos assim, nós vamos subir e nós vamos dividir todo o prêmio igual para todo mundo. Se o Barão jogar 33 jogos ou 36 jogos, que era o acesso, vai ganhar o mesmo prêmio de um goleiro que dificilmente joga, de um goleiro que jogou um jogo. Fechou, rapaziada? Fechou. Levamos isso para o grupo aceitou. Esse ano, eu te falo porque eu sou testemunha própria, eu joguei de 36 jogos, eu joguei 33 jogos, um dos que mais jogaram. Um goleiro nosso jogou um jogo, subimos o clube para a Série A, ganhamos um belo prêmio e foi dividido igual para todo mundo. Por quê? Porque durante a competição, as pessoas que estavam no banco de reserva e não estavam convocados, eles torciam para nós vencer os jogos. Por quê? Porque seria bom para eles financeiramente também. Então a gente começa a ver esses detalhes que nos torna uma equipe campeã. Até mesmo hoje, né, no trabalho secular, a gente vê hoje uma gestão de um diretor, né, de um presidente, né, de um diretor, de um coordenador. Se ele não tiver essa visão mais em servir, mais numa visão mais no macro, ele não vai conseguir ter êxito. Vai ter êxito até a parede, por um determinado tempo, mas ele não vai conseguir deixar um legado numa empresa, dentro de um vestiário. Se tu for hoje lá no Sport Recife, nós estamos falando de 2026, 13 anos atrás, subimos praticamente com o Passo Fundo. Sport Recife eu saí em 2003, 23 anos atrás. As portas estão abertas lá, a torcida jovem me liga, manda camisa para mim. Por quê? Porque a gente deixou um legado, respeitamos a instituição, né? Recife, praia, mulher bonita, respeitamos também, né, o clube em si, né? Respeitamos a torcida, porque tu acaba respeitando a torcida, né? Abrindo mão das coisas ali para honrar o clube sensacional. Então são essas pequenas coisas que vai tornando um vestiário saudável, blindando e nos fazendo campeões. E a pergunta sobre o técnico derruba, o elenco derruba o técnico, é isso mesmo ou tu tem uma contrariedade a esse? Não, tem sim jogadores, né? Infelizmente, né, o vestiário, quando o jogador não fecha com o treinador e sendo um líder, ele acaba tendo seu grupo ali, ele acaba influenciando o jogador. Eu não digo que ele vai fazer corpo mole, mas ele não vai comprar a ideia do treinador. E na cultura do futebol brasileiro, o primeiro a cair é o treinador. Então hoje o jogador está muito bem respaldado. Eu conheci o Adailton, auxiliar técnico do Roger. Foi agora para São Paulo. Não vou dizer o nome do atleta que me confessou, mas eu perguntei para ele, cara, tu é muito amigo do Adailton. E o Ener Valência, vou dar um exemplo. E o Borré, que ganham muito no Inter, e estão se arrastando assim, assado. Daí ele falou para mim, não o Adailton, né? Um amigo do Adailton falou assim, Barão, fiquei sabendo que no vestiário do Inter, o Valência é muito preguiçoso, não está nem aí para nada. E o Borré, trabalhador, dedicado, só que as coisas não estão acontecendo para o Borré. Os caras gostam muito do Borré por causa que ele é muito dedicado. Apostam nele por causa disso. E o Valência, ele não está nem aí. Por quê? Porque o seu Barão, ganhando quase 2 milhões, 4 anos de contrato, numa grande cidade chamada Porto Alegre, num clube pagando em dia,
Tu não vai estar preocupado se tu vai ganhar, se tu vai perder. Num final do ano, é férias, 13º, salário, prêmio da CBF. Meio bicho estiver no banco. Meio bicho estiver no banco, camisas, patrocinadores. Contrato longo. Tô tranquilo. Vamos ser campeão gaúcho. Ganho 2 milhões por mês. Bah, o prêmio para ser campeão gaúcho não vai chegar a 1 milhão para cada atleta. Pô, prêmio de 500 mil para ser campeão gaúcho. Não tô, para não falar uma outra palavra, não tô nem aí. Porque o meu vai estar garantido todo final do mês. Então hoje os clubes ficam muito refém desse tipo de contrato. Eu lembro que eu fui em 2004 e 2007. O melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho, para mim, foi uma escolha extraordinária pela Ubra. Por que pela Ubra? Porque tu ser pelo Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, na época ali estava muito bem, o escolhido é uma coisa, mas tu ser pela Ubra, que não tinha tanta força no cenário, naquela época, o melhor da posição, porque a Ubra, ela fazia contrato de 6 e 6 meses. Tu tinha que produzir. Pô, tu via aquela estrutura que só perdia para Grêmio e Inter, tu queria ficar ali. Plano de saúde, faculdade para os filhos, pagamento dia 5, caía domingo, eles pagavam dia 3. Alimentação top, hotel top. Tu queria permanecer. Então, tu tinha que produzir. Para mim, o contrato teria que ser no máximo 1 ano. Para o jogador não se atirar, não se deitar em cima de um contrato. Aonde? Ah, vou mandar embora o lateral direito Barão. Show, tenho mais 3 anos de contrato ganhando 1 milhão. Tem multa rescisória. O clube não vai pagar, vai ficar na justiça, vai virar 2, 3 vezes mais. Então não tem. Tem jogadores que nunca passaram na seleção brasileira que ganhavam, num passado no Inter, 350 mil, 400 mil, 500 mil. Estamos falando hoje salários que é tranquilo para se pagar 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Então, hoje, acontece isso. Se o treinador não tiver uma boa gestão, o jogador não fechar, ele acaba indiretamente derrubando o treinador, sim. Perfeito. Então tá aí, pessoal. Essa é a pergunta que vai chegar aí no pessoal e que tem essa curiosidade sobre a derrubar. Mas a minha pergunta então vem de encontro, né? Não estava nem aqui no meu roteiro, Adriano. É sobre essa questão aí dos grupos políticos dentro dos clubes. Então, por exemplo, eu tô na oposição. E eu quero trocar a presidência e não quero renovar com tal atleta, ou eu quero trazer tal atleta e eu não conto também com o técnico para a próxima temporada. Essa política que acontece nos bastidores também prejudica o bom andamento nos próximos 3, 4 temporadas, nas próximas 3, 4 temporadas, né? Então talvez aí, né, tem que haver um acordo de cavalheiros entre a situação e a oposição para que se entregue melhores contratos, mais enxutos, para que tenha essa questão da meritocracia que tu traz aí da Ubra, por exemplo, né? Então fica aí de repente um indicador aí, que pode ser feito um trabalho então político para que se faça melhores contratos, para que o clube não fique à mercê dos contratos, né? E aí volta essa questão do Brasil, a rotatividade dos técnicos, né? Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, o profissional tem uma boa ideia, contudo, não se troca 25, 27 atletas, né, com contratos longos, né? Se tem a cultura de trocar o técnico, né? Então, eu acho que fica aí daqui para frente para pensar essa questão aí dos contratos. Uma coisa que tu falou anteriormente ali sobre Porto Alegre, uma cidade maravilhosa, tu falou lá de Recife, né? Então a gente vê que tem muitos desafios para o jogador também, em relação a se concentrar, a estar sempre focado no que ele está sendo pago, né? Que é jogar futebol. Então, o que tu tem assim para ti, além da tua esposa, que eu sei que foi uma coisa que te fortaleceu bastante, mas o que tu teve assim, si próprio, como melhoria para não cair nessas tentações, né, de ir pro lado errado? Eu vi que outros relatos em outros podcasts que tu falou que tu sempre foi muito careta, foi um cara que não se iludia com qualquer coisa, que sempre tinha o respaldo dos pais, da esposa e tal. O que tu pode deixar aí de recado pra molecada aí também, que pensem
em jogar futebol ou pensa em transcender na carreira profissional, porque não é só no futebol que a gente tem bons salários, não é só na carreira de futebol que nós temos fama ou, enfim, essa ilusão de que as coisas são fáceis, né? Então, o que tu tem aí de recado para deixar para a molecada que vai assistir esse vídeo? Eu vejo, eu conheci, né, a Jesus Cristo, né, que se fala fé, princípios e valores, e até esse exato momento nunca fui de noitadas, de beber, de drogas, nunca botei cigarro na boca. E só que o ser humano, ele sempre vai ter um vazio, né? Eu jogava antes num Beira-Rio lotado, no Maracanã lotado, na Ilha do Retiro lotada. E às vezes eu sentia um vazio. Eu costumo falar, ilustrando hoje de uma maneira bem simples, eu vivia a minha vida como se fosse um telefone celular sem o chip. O melhor telefone, mas se ele não tem um chip, ele não funciona. E o que era o chip? Era algo que, o futebol não me satisfaz. Era um vazio que eu tinha na minha alma, que eu acredito que todo ser humano tem, que é algo que falta, que é o amor de Cristo, que é uma vida de fé, de obediência, uma vida onde eu aprendi cada vez mais a me doar ao próximo, a servir ao próximo. Por isso que eu falo que servir ao próximo é um privilégio que eu tenho, né? Então, o que eu poderia deixar de mensagem para os sonhadores, para quem quer ser um atleta de futebol profissional, é que o esporte de alto rendimento, eu costumo falar que o esporte de alto rendimento, ele te capacita a tu ser um grande gestor, um grande diretor em qualquer área da vida, porque é um trabalho altamente competitivo, de muita pressão, muita pressão. As pessoas não imaginam o que é 1h30, hoje chega a quase 2 horas com VAR, essas paradas todas. É uma imprensa escrita, falada, né, te bombardeando, formando opiniões, ali 1h30, te exaltando no domingo, mas quarta-feira dizendo que tu não presta, que tem que sair do Inter, de um clube que tu esteja. Então eu aprendi a brincar nas reuniões que eu faço, que essas paletas aqui, elas são largas, já apanharam muito, já sofreram muitas vaias, já receberam muitos aplausos, e o que me tornou um homem equilibrado. Hoje, se eu receber muitos elogios, eu vou ser a mesma pessoa se eu for criticado, porque eu tenho uma identidade própria, eu sei quem eu sou. Então, essa é a convicção que eu tenho. Eu tive conversando esse tempo com uma psicóloga, que eu vejo hoje um dos grandes problemas da sociedade, é uma sociedade doente por vários fatores, que não é essa a pauta, e ela falou assim, tá, mas o que tu quer falando comigo? Daí eu brinquei com ela, eu também não sei, eu aproveitei que é um projeto, eu te conheço, e porque ela falou assim para mim, tu veio para cá, eu acho que eu que teria que conversar contigo, porque eu estou vendo que a tua autoestima é alta, que tu é assim, que tu é assado. Não, eu vim para me aprender contigo, pegar alguns gatilhos, e eu sei disso aí. E isso aí não é uma soberba minha, é tu ter uma identidade, tu saber quem tu é, nos momentos difíceis, nos momentos de glamour, tu saber quem tu é. Então, é assim que eu conduzo a minha vida hoje. Não é elogios que vão me ensoberbecer, não são críticas que vão me colocar para baixo. Por quê? O Barão descobriu hoje a identidade dele? Não. É uma construção, todos os dias. É o papo de vestiário, um papo saudável, é um papo no projeto que eu criei, um papo saudável. É uma criança trazendo uma balinha de hortelã, lembrando do meu pai, que me faz lembrar de tudo que ele fazia para mim. O meu pai, para mim, foi um exemplo de homem. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, bater na minha mãe. Meu pai, quando a minha esposa estava no bairro Sarandi junto comigo na casa dele, meu pai nunca tirou a camisa. Meu pai usava a camisa por achar que era uma falta de respeito ele andar na casa dele sem camisa por causa da minha esposa. Meu pai, nunca vi ele bêbado. Meu pai tomava a cervejinha dele todo domingo. Quando ele estava, que depois a minha mãe falou, né? Quando ele estava um pouco tchuco, ele ia dormir para não envergonhar os filhos. Ele tá tomando a cervejinha dele na casa dele, para não envergonhar os filhos, ele dormia para melhorar, para não escandalizar. Então,
foi um exemplo para mim, meu pai, é o que eu carrego para os dias de hoje também. Por isso que eu falei, né? Os valores, né, Os Barão? valores. Não, eu trocaria ser campeão do mundo para viver o que eu vivo hoje. Numa sociedade, fazendo a diferença, sendo uma referência na vida das famílias, ali em Cachoeirinha, no bairro Grande Esperança, e as nações em alguns países que a gente visitou aí de maneira voluntária, né, através do esporte. Sensacional, Barão. Bom, a gente já está encaminhando aí para os finalmente, né? Mas assim, Barão, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Em que momento assim que já começa o atleta de alto rendimento, ele começa já a pensar na aposentadoria? Como é que como é que chega isso assim, tipo, opa, agora eu tive uma lesão ou não, fiz um negócio aqui, fui para outro clube e tal, conversei com a esposa, com a família. Como é que funciona isso aí, cara? Diferentemente que todo mundo sonha com essa carreira, contudo é uma carreira curta. A gente sabe que o alto rendimento gera uma carreira curta. Como é que é essa condução? São vários fatores, né? O que eu pensava, eu acabei não mencionando que o Grêmio, vamos falar do Grêmio e do Inter, né? O Inter, ele dava para nós ali na época ali a escola unificado, né? Então já tinha assistente social, as preparações, tudo. Eles sempre falavam, se preparem, se capacitem que vai passar rápido o futebol. Então tem esse preparo já. E alguns indicadores também, daqui a pouco uma lesão grave, né? Uma ruptura de cruzado, uma ruptura de tendão de Aquiles. Graças a Deus nunca tive uma lesão jogando grave. Eu tive uma ruptura de cruzado, mas em 2014, quando eu parei de jogar, em 2013, jogando amador aqui, eu tive uma ruptura de cruzado. Mas jogando, foram artroscopia, né, cirurgias simples, que em 20 dias eu estava jogando. São alguns indicadores. E tu tem que entender, escutar o clube, o staff do clube, né, como eu te falei, assistente social já está te preparando hoje, na base do Inter, do Grêmio, todo mundo estuda, é uma lei, tem que estudar. E eu me formei tudo, eu brinco que eu sou o único, eu acho, nesse país, que sou formado em educação física, sem ter entrado dentro de uma faculdade, porque tinha ali uma lei ali entre 94, 97, ou 95, 97, do CREF provisionado. Eu sempre fui um cara que eu fazia as atividades, os torneios no recreio da Escola Liberato Sazão Oliveira da Cunha. Então, um dos atributos para tu conquistar esse CREF era ser monitor voluntário num órgão público. Mas eu não sabia disso. E passou-se o tempo, eu me inscrevi para a faculdade e eu comecei a apresentar comprovantes comprobatórios. Comecei a apresentar, consegui a assinatura da diretora da época que eu estudava no Liberato. Fiquei 1 ano atrás dela. Ela assinou para mim, reconheceu. Então, eu me tornei, naquele período, monitor voluntário. Eu dei aula depois para alto rendimento, né? No Grêmio Osoriense, fui auxiliar técnico do Arilson no Sub-20 do Aimoré. Então isso aí foi me capacitando, a minha expertise, tudo. E eu comecei a passar por conselhos do CREF, do Rio Grande do Sul, CREF Nacional. E fui aprovado como tendo capacidade para exercer a função. Então eu ganho hoje as revistas do CREF, pago anuidade e sem ter um dia sentado dentro de uma faculdade. Também entendo que já era a mão de Deus nisso aí, porque é muito difícil acontecer. Então, às vezes, os educadores, os profissionais, eles ficam bravos comigo. Pô, Barão, tive que ir todo dia para a faculdade, pagar isso e aquilo. Olha só, o que tu paga? Ah, pago o CREF anuidade. Está aqui, ó, pago a mesma coisa. O que tu recebe? Ah, eu recebo as revistas do CREF, eu recebo a mesma coisa. Então, cada um anda com a sua bicicletinha, meu. Relaxa. Então, estamos juntos. Então, são essas questões aí, então. Nossa, cara, que legal. Cara, então, o André já comentou, né? Estamos indo pro final aí. Cara, conta um pouco do teu projeto na Grande Esperança. Quando o André ele surgiu lá antes do primeiro episódio, quando a gente sentou lá e alinhou as conversas, cara, já tinha tu como nome para trazer, assim. Cara, tem o Barãozinho. Só que eu vi o Barãozinho como, né, o Latera, né, do Inter. E ele, não, cara, o Barão tem um projeto na Grande Esperança, aqui do lado da tua casa. Como é que eu não conheço esse projeto, né, cara? Então eu comecei de cabeça a pesquisar, vi relatos de pessoas que tiveram ali, né? Tem aí a página no Instagram, a gente vai deixar também aí
nos links e tudo mais. Mas conta um pouco desse projeto, cara. O que é exatamente? É Ressuscitando Sonhos o nome, né? Se pudesse contar um pouquinho para nós como é que surgiu. Sei que surgiu há 12 anos atrás, é isso, né? Isso, eu fui fazer uma avaliação em Cacequi, num sábado ensolarado. Eu e o Gabriel, a gente tinha criado a GB Esportes, Gabriel e Barão Esportes, para captação de atletas, para levar para o Inter. Fomos a Cacequi, tinha 150 jovens, um sábado ensolarado na minha frente. E aquele sábado, na hora, o meu coração fritava, parece que derretia algo dentro do meu coração, com a palavra sonhos. Pô, tudo que esses meninos estão sonhando, eu sonhei. Eu sei que aqueles pais que estão lá na expectativa estão pensando sobre eles. E nem avaliei os meninos direito. Foi uma coisa sobrenatural, sonho. Descemos de Cacequi, quase 9 horas de carro. Sonho, sábado. Domingo, fui para um culto na igreja, Encontros de Fé. Peguei uma folha de ofício, rabisquei, projeto sonhos, projeto realizando sonhos. Daí lembrei da música Aline Barros, Ressuscita os Meus Sonhos. Projeto Ressuscitando Sonhos. Projeto Ressuscitando Sonhos. Minha esposa não foi nesse dia no culto comigo, botei a folhinha rabiscada do lado. Pastor Isaías Figueiró pregando, nem sabia o que eu estava pensando, começou a falar: para você que tem projetos, para você que tem sonhos, pode saber que isso vem do coração de Deus. Na hora eu comecei a chorar. Daí peguei minha pastinha, na segunda-feira já. Fui na Secretaria de Esporte de Cachoeirinha. Eles recebiam verba federal, parece de 1 milhão, do governo federal, e não contemplavam 40 crianças. Fui lá, pedi um espaço na Praça da Juventude, no bairro Grande Esperança, em Cachoeirinha. Segundas, quartas e sextas, das 18 horas às 20 horas, para botar um projeto. Queria contemplar mais de 100 crianças em menos de um mês. Alguns deram risada na minha cara. Pô, gente, tem verba, não contempla 40. Tubarão, trabalho social, sem recurso, vai contemplar. Só que quando eu jogava, eu fazia os grenais da solidariedade. Eu comprava com os meus recursos, cestas básicas, cestas de Natal, e fazia os grenais. E dava mais de 200 famílias, 200 crianças, né? Para resumir, porque a história é muito longa, mas é maravilhosa. Dava um programa só do projeto. Em um mês, tinha 150 crianças. Eles ficaram loucos. Como que tu consegue fazer isso? Olha só, eu sempre fiz e Deus me deu uma graça de trabalhar com crianças. Então, aonde eu vou, coloco um projeto ou uma bola de futebol, vai encher de crianças. Então, eu criei em 2014, com 5 crianças, 1 litro de leite e uma bola de futebol. Hoje eu tenho mais de 3.750 e poucos cadastros de meninos e meninas que passaram pelo projeto Ressuscitando Sonhos. O Dunga se tornou um grande mantenedor. O Davi Luiz, um vídeo nosso, quando ele era zagueiro do Arsenal, caiu em Londres nas mãos dele. Ele mandou um cara chamado Ney Silva, criador do X1 no Brasil, estourado, ir na Praça da Juventude, conhecer esse tal de Barão, conhecer a visão desse projeto, doou bolas da Adidas, camisa do Arsenal para nós, ajudou muito o nosso projeto. Deus foi tão bondoso que trouxe ele para mais perto da gente, para o Flamengo. Como ele é um cara muito estourado, não consegui mais o contato dele nas redes sociais, mando mensagem, tomara que chegue nele novamente. Vai chegar nele. Vai chegar. E Tinga, Gé Franco, Diogo Rincon, todos contribuem, ajudam. Hoje eu faço parte da Seleção Brasileira Cristã. Nós fomos para uma Copa do Mundo na Colômbia. Um dos treinadores da Seleção Brasileira trabalhava em Londres, escutou, me perguntou como é que era o projeto, começou a ofertar um valor financeiro que saía de Londres para entrar no Brasil, euro, era transformado em real, depois caía na nossa conta. Então, hoje o projeto Ressuscitando Sonhos, ele é mantido por mim. Eu criei uma escola particular chamada Guerreiros Futsal. Do particular, eu coloco um recurso no social. O Dunga já fez doações de mais de 2.000 cestas básicas, mais de 1.000 cestas de Natal. Nós ganhamos no ano passado
mais de R$45 mil em tênis da Adidas, de uma ação da Luísa Sonza. Meu agradecimento à Luísa Sonza, ao pai da Luísa, o seu César Sonza, que eu conheci ele num evento do Master do Inter, onde o bom testemunho, né, ele arrasta multidões. Eu era dos poucos que não estava tomando uma cervejinha, parou do meu lado em Tuparandi, Cacequi foi onde eu fiz a avaliação. Tuparandi, a família dela. Um senhor do meu lado, não conhecia, falou que gostou do meu perfil, gostou das minhas atitudes ali, e entrou em contato comigo depois, e falou só que ele era o César Sonza. Eu cheguei em casa em Cachoeirinha, ele me ligou, daí um tal de pai da Luísa Sonza tá me ligando, é minha esposa. Deixa de ser mentirosa, Adriano. Brincou comigo, não acreditou, né? Que ela me chama de Adriano também. Deu, não, pai da Luísa Sonza aqui me ligando, ó. Daí ela foi no Google e viu. Pior que é o pai dela mesmo, Adriano. Se tornou um amigão meu. Todos os anos, a festa de Natal, ele paga para mim, na Praça da Juventude. Nos últimos 3 anos, ele gasta mais de 10 mil, 12 mil, 15 mil no nosso projeto. Não quer divulgação nenhuma do nome dele, mas eu faço questão de falar, porque é muito importante as pessoas saberem que tem muitas pessoas que ajudam o próximo, que fazem ofertas. Presto conta de tudo, nunca ele me pediu, mas é assim que hoje tem, né, o projeto Restando Sonhos. E vida longa, espero eu. Enquanto Deus me der força, graça, sabedoria, amor, força física, emocional, espiritual, para conduzir aquele trabalho, eu espero estar na frente, formando novos professores, porque um dia eu preciso entregar esse cajado, né, para um próximo que vai dar sequência, porque tudo tem um ciclo na vida. Eu costumo falar para eles, o tiozinho Barão um dia não vai estar de muleta aqui no projeto, vai ter que passar esse legado para outros que vão ter o coração disposto a servir uma sociedade, né? Maravilhoso, maravilhoso. Meu amigo Adriano, atleta Barão, queria agradecer do fundo do meu coração ter aberto espaço na tua agenda. Eu sei o quanto é ocupado, vai sair daqui agora para dar treino, mas nos oportunizou aqui. Eu acho que todo mundo vai ficar super satisfeito, né, com esse material, vai tocar muitas pessoas. Por favor, sigam o Barão, acompanhem o projeto. Barão, faça aqui a tua casa. Sempre que precisar de nós, eu e o Alisson estamos sempre à disposição aqui para te ajudar, divulgar o projeto, enfim. Eu não tenho palavras para te agradecer hoje aqui. Eu acho que vai ser um divisor de águas aqui no projeto com a tua vinda aqui, cara. Muito obrigado, viu, Adriano? Cara, agradecer imensamente mesmo. Uma honra, né, cara, estar aqui em casa. Então, cara, cada relato que tu deu, eu sou muito espiritualizado, assim, né? Eu comento, assim, eu não tenho uma religião, assim, mas sou muito espiritualizado. E cada fala que tu falou agora por último ali, que toda a tua trajetória vai me dar uns arrepios, assim, cara. Impressionante, negócio energético, assim, demais, cara. Então, te agradecer demais, cara. Acho que foi um episódio... Cara, acho que vai entrar pra história, assim, como um marco histórico pra gente, cara. Te agradecer mesmo, assim, pela parceria, por estar aqui hoje, conhecendo mais o teu projeto. Acredito que eu e o André, acho que vamos estar também tentando ajudar de alguma forma, né? A gente tem várias ações que a gente faz, nós, mas é mãos únicas, assim, né? Eu e ele, eu, a namorada e ele, né? A gente tá sempre fazendo, né? A esposa dele também, assim, a gente sempre faz. Mas eu acho que essa ideia do teu projeto ali, eu até escrevi aqui, mantido por várias mãos. Eu acho que esse é o legado, assim, né? A gente conseguir manter em várias mãos alguma coisa, porque uma hora a gente vai ter que sair, né? Uma hora a gente vai ter que se desligar de alguma coisa e precisa manter, precisa seguir, né? E quando tem várias mãos envolvidas é mais fácil de acontecer isso. Cara, obrigado de verdade, Barão. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra estar falando sobre um menino pobre sonhador. Eu gosto do futebol porque ele me tornou um homem de caráter, um pai de família, né? A sociedade lá atrás, de repente, não estava acreditando, né, no Barãozinho lá, do Sarandi. Será que vai dar? É difícil. As coisas aconteceram. Esse relato a minha mãe falou, no ventre da minha mãe que aconteceu. Aquilo ali, para mim, eu creio muito, né, na questão espiritual. Em parte falamos, em parte profetizamos. O poder, a palavra tem muito poder. Tinha épocas que eu ia no ônibus falando que, olha, parece uma loucura, né? Mas acontecia, eu falava assim, hoje eu vou ser uma Ferrari no treinamento, hoje eu vou ser o melhor. Eu começava a falar
comigo mesmo. E no treinamento, no dia eu arrebentava, eu sempre treinava bem, então eu sempre falei as coisas. Tem uns que brincam, né? Joga para o universo. Eu creio muito na palavra de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Esse momento nosso que já estava agendado nos céus, antes de estar aqui na terra, e sempre é um momento oportuno de falar. Né? Quando uma palavra que eu quero deixar aqui também é Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus falando, né? Vem a mim, Adriano Vidal dos Reis. Não é o Inter, não é o Flamengo, não é o Juventude, não é o São Paulo, não é o Corinthians que vai trazer alívio para a tua vida. Não é o dinheiro que vai trazer alívio para a tua vida. É eu e Jesus, é o que preencheu o meu coração com o amor dele. Jesus nada mais é que amor. Eu não falo também de religião nenhuma. Respeito todas, tenho carinho por todas, tenho amigo em tudo que é religião. Eu prego o amor de Cristo. O amor que excede todo entendimento, o amor que Jesus nos amou de tal maneira que o mundo não vai conseguir nos amar. O mundo não vai conseguir nos amar. O mundo vai amar o Barão quando ele tem dinheiro, quando ele tem carrão, os amigos vão estar perto. Mas quando a gente passar por dificuldades, o verdadeiro amor, ele permanece, que é o amor de Cristo. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer. Eu também estou à disposição aí para estar num próximo programa. E contem comigo para qualquer tipo de ação social. Falando de social, de ação, servir ao próximo, contem sempre comigo. Um grande abraço a todos também e um ótimo dia. Que da hora. Feito legal. Legal, cara. Poxa, cara, Feito, meu querido. Que Sensacional, do sensacional, cara. caralho. Esse cara é maravilhoso. Esse é o Cara, eu Adriano. tô emocionado de verdade, meu. Eu tô... Não, ele Essa de aqui, ó. Esse é o Adriano, cara.